Fala pessoal, chegou então o momento da nossa aula de resolução de exercícios sobre o movimento uniforme. Teve um aluno que me mandou uma pergunta bem interessante. Ele disse: professor, qual é a diferença entre o movimento uniforme e o movimento retilíneo uniforme? Não tem diferença, tá? O movimento uniforme é aquele movimento em que a velocidade escalar ela é constante, ou seja, o móvel ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Se por acaso essa trajetória for uma linha reta, esse movimento é chamado de movimento retilíneo e uniforme. Entretanto, se essa trajetória for um círculo, esse movimento é chamado de movimento circular uniforme. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai ver apenas exercícios sobre o movimento retilíneo uniforme, porque todos os problemas aqui são de uma trajetória que está em linha reta, tá bom? Então, nosso objetivo aqui é ver aqueles exercícios clássicos, o que você precisa saber sobre o movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme. São 10 exercícios de diversos níveis, mas que vai te dar a visão geral sobre esse assunto. Sem mais demoras, vamos começar. Vamos lá. Um carro sai da cidade A, viaja 100 km em linha reta até a cidade B. O tempo total da viagem é de 2 horas e aí vem a pergunta: qual o módulo da velocidade média dessa viagem? Então, pessoal, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir qual é a velocidade média. E como é que eu faço para calcular a velocidade média? Lembra lá, a velocidade média é igual a ΔS dividido pelo ΔT, onde ΔT é o tempo e o ΔS é o espaço. Então, considere comigo que o carrinho vai sair da cidade A, vai andar em linha reta, conforme fala o enunciado, até a cidade B. E essa distância é de exatamente 100 km. Isso aqui é o nosso ΔS. Então, agora é só substituir os valores. O ΔS 100 km, o tempo é de 2 horas. Vou substituir aqui na minha fórmula, onde tem ΔS, eu coloco 100 km. E onde tem tempo, ΔT, eu vou substituir por 2 horas. 100 dividido por 2, 50 km por hora. Essa é a velocidade média desse carrinho, portanto, a alternativa correta, item C de casa. O segundo problema fala o seguinte: um automóvel faz o percurso em linha reta da cidade A para a cidade B com velocidade de 70 km por hora. Então, já anota os dados, velocidade média 70 km por hora. Sabendo que o tempo total foi de 3 horas, agora eu quero descobrir qual a distância entre essas cidades. Pessoal, o que eu quero descobrir agora é o nosso ΔS. Qual é a distância entre essas cidades? Mais uma vez, eu tenho que a velocidade média é igual ao ΔS dividido pelo ΔT. Quem a gente quer descobrir agora? ΔS. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o ΔT e vou passar ele lá para o outro lado. Ele vai multiplicando. Isso aqui vai ficar assim, velocidade média vezes o ΔT, isso é igual ao ΔS. Ou, se você quiser, ΔS é igual a velocidade média vezes o ΔT. Dá na mesma, escrever assim e escrever assim. Aí vamos substituir os valores. Quem é a velocidade média? 70 km por hora. Dica, né, pessoal? Se você não sabe quem é a velocidade, é só você olhar para a unidade. Quilômetro por hora é a unidade de velocidade. Então, esse 70 só pode ser a velocidade. ΔS vai ser igual a 70 vezes o tempo, vezes 3. Conclusão, ΔS igual a 210 metros. Essa é a distância entre essas cidades, portanto, a alternativa correta é o item A. Problema 3 fala que o Zybot correu uma distância de 120 metros a uma velocidade de 12 metros por segundo. Quanto tempo ele fez esse trajeto? Então, agora a gente está querendo descobrir o tempo. Como é que a gente faz isso? A mesma fórmula. Velocidade média é igual a ΔS dividido pelo ΔT. Pessoal, eu quero descobrir o tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar de lugar a velocidade média com o tempo. Olha como é que fica a nossa formulazinha. ΔT é igual a ΔS dividido pela velocidade média. Lembra lá que o Zambot ele fez o quê? Ele percorreu uma distância de 120 metros em linha reta, então esse é o nosso ΔS. Saiu desse ponto e chegou nesse ponto. E ele fez isso com uma velocidade constante de 12 metros por segundo.
Então, agora eu vou substituir esses valores exatamente na nossa formulazinha lá em cima. Conclusão, ΔS igual a 120, velocidade igual a 12, 120 dividido por 12 vai dar 10 segundos. A alternativa correta, portanto, é o item D de dado. Problema 4 fala que um skatista desce uma rampa com velocidade de 72 km por hora. Qual o valor dessa velocidade em metros por segundo? Como é que a gente vai passar de quilômetro por hora para metro por segundo? Bem tranquilo. Toda vez que você quiser passar de quilômetro por hora para metro por segundo, você vai dividir o valor por 3,6. E o contrário, quando você quiser passar de metro por segundo para quilômetro por hora, você vai multiplicar o valor por 3,6. Então, nesse caso, olha lá, a velocidade era igual a 72 km por hora. Eu quero passar para metro por segundo. Então, como é que eu faço? Eu pego esse valor de 72 e o que eu vou fazer? Quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir por quanto? Por 3,6. Então, vai ficar assim, 72 dividido por 3,6. Isso vai dar 20 metros por segundo. Esse é o resultado final, que corresponde ao item E. Problema número 5 diz: o gráfico da velocidade em relação ao tempo para um ponto material em movimento retilíneo é representado pelo seguinte gráfico, tá aqui. Em que instante a velocidade desse ponto material será 10 metros por segundo? Então, pessoal, eu quero descobrir em que instante de tempo a velocidade vai ser igual a 10 metros por segundo. Moleza demais. É só a gente olhar aqui para o gráfico. Veja bem, no eixo horizontal eu tenho o tempo. No eixo vertical eu tenho a velocidade. Então, ele quer saber qual será o tempo no eixo horizontal em que a velocidade é igual a 10 metros por segundo. Ora, onde é que eu tenho velocidade igual a 10 metros por segundo? Exatamente aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou projetar essa velocidade lá na reta. Estou projetando a velocidade na reta. Tocou nesse ponto. Esse ponto corresponde a que tempo? Vou descer e o tempo é esse que toca o eixo horizontal. Aqui, à esquerda, eu tenho 4 segundos. À direita, 6 segundos. Todo mundo concorda que aqui corresponde a 5 segundos. Logo, este tempo é igual a 5 segundos. Alternativa correta, item A. Quando o tempo for igual a 5 segundos, a velocidade vai ser 10 metros por segundo. Problema número 6 fala: dois automóveis estão separados por uma distância de 150 km e se movem em sentidos opostos em rotas de colisão. Olha só. Aí, aqui eu tenho a velocidade de cada um deles e a pergunta é: quantas horas os automóveis vão levar para se chocar? Olha só o que nós temos. Vou desenhar aqui a nossa rota e aqui estão os dois automóveis. O enunciado fala que eles estão a uma distância de 150 km. Então, se esse aqui está na posição 0, esse aqui está lá na posição 150 km. E eles estão em rota de colisão. Vamos lá. Distância de 150 km, se move em sentidos opostos e a velocidade 60 km por hora e 40 km por hora. Vou colocar isso lá no nosso desenho. Essa velocidade é igual a 60 km por hora e essa outra velocidade vai ser igual a menos 40 km por hora. Por que menos 40, Maurício? Porque está no sentido contrário. A gente está considerando que a velocidade que aponta para a direita é positiva e o que está vindo para a esquerda vai ser negativo. Você concorda que eles vão colidir em algum lugar aqui nessa estrada? Vamos dizer que essa colisão vai ser exatamente nesse ponto aqui. Vou chamar esse ponto de x. Vou escrever a função horária do espaço para o primeiro carrinho. Olha só. S igual a S0 mais VT. Quem é S? É a posição final dele. Qual vai ser a posição final do carrinho? É x. É quando ele colide. Então, x vai ser igual. Posição inicial do carrinho, S0, que é 0, mais a velocidade dele, 60 vezes o tempo. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o segundo carrinho.
Olha a função horária do espaço. S igual a S0 mais VT. Quem é a posição final desse carrinho é exatamente o X, onde ele vai colidir. Então, X é igual a posição inicial. Esse daqui está começando lá em 150 km. Então, vou colocar 150. Mais a velocidade, que é menos 40, vezes T. Pessoal, se X é igual a isso e X é igual a isso é igual a isso, não é verdade? Ó, X é isso, mas X também é isso. Então, esses dois termos eles são iguais. Vou igualar, olha lá. 0 mais 60t vai dar 60t, né? Então, 60t é igual a 150 menos 40t. Vou passar esse menos 40t para o lado esquerdo, vai ficar assim, ó, 60t mais 40t é igual a 150. 100t é igual a 150. Conclusão, t é igual a 150 dividido por 100. 150 dividido por 100 é 1,5. Logo, o tempo é igual a 1,5 horas. Alternativa correta, D de dado. Problema número 7 diz: o gráfico representa o movimento de um carro em uma estrada retilínea. Qual é a distância percorrida pelo carro entre os instantes 2 a 5 segundos? Pessoal, 2 a 5 segundos. O que é que você vai fazer? É a parte mais fácil de todas. Você vai colorir a figurinha entre 2 e 5 segundos. Ó, daqui até aqui. Você vai colorir tudo até a parte lá de cima, certo? Então, estou colorindo. Você vai concordar comigo que formou uma figurinha geométrica. Que figura é essa? É um retângulo, né? Como é que você faz para descobrir a distância em um gráfico onde o eixo vertical é velocidade e o eixo horizontal é o tempo? É só você calcular a área dessa figurinha. Essa figurinha nós já vimos que é um retângulo. Esse é a base do retângulo. Aqui é a altura do retângulo. E a área é igual a base vezes altura. Então, vamos lá. Ó. O ΔS é igual à área, que é igual à base. Qual é o valor da base? Ó? 2 para 5, 3. Então, 3 vezes a altura. A altura é 12 vezes 12. Pessoal, 3 vezes 12, 36. 36 metros. Essa foi a distância percorrida. Resposta correta, item D de dado. Probleminha da PUC, esse número 8 fala o seguinte: durante uma tempestade, uma pessoa viu um relâmpago e, após 3 segundos, ela escutou o barulho do trovão. Sendo a velocidade do som igual a 340 metros por segundo, a que distância a pessoa estava do local onde caiu o relâmpago? Então, quero descobrir a distância. Nosso ΔS ou D, como você quiser chamar, é a nossa distância. A ideia aqui é o seguinte, ó. Tinha uma pessoa bem aqui, essa pessoa ela verificou um raio, olha lá o relâmpago caindo, e depois que ela viu o relâmpago cair, ela escutou o som do relâmpago chegando até ela. Qual foi o tempo que essa onda sonora gastou para chegar até a pessoa? Esse tempo foi igual a 3 segundos. O enunciado fala que a velocidade do som é igual a 340 metros por segundo. Como é que eu faço para descobrir o ΔS? Moleza demais, né? Nós temos que a velocidade média vai ser igual ao ΔS dividido pelo ΔT. Logo, o ΔS nada mais é do que a velocidade vezes o ΔT. Só fiz passar o ΔT para o outro lado, tá bom? Ele vai multiplicando. ΔS vai ser igual a velocidade 340 metros por segundo vezes o tempo, 3 segundos. Olha só, esse segundo cancela com esse segundo, e aí você tem que o ΔS é igual a 340 vezes 3, 1020 metros, né? O que restou aqui para a gente foi só metros. Logo, a alternativa correta, 1020 metros, que corresponde ao item C de casa. Pessoal, eu fiz aqui o cancelamento do segundo por segundo.
Só para mostrar para vocês por que aparece metro, mas não é necessário você fazer isso, tá? Pode só simplesmente pegar o 340 e multiplicar por 3. Vamos então para o problema 9, que fala que um automóvel viaja 40 km a uma velocidade escalar média de 80 km por hora e depois viaja mais 40 a uma velocidade de 40 km por hora. A velocidade escalar média do automóvel para essa viagem de 80 km é... Essa questão é bem interessante porque você pode ser tentado a achar que a velocidade média vai ser a média dessas velocidades, ó, 40 km por hora mais 80 km por hora. Aí você faz 40 mais 80 e divide por 2, daria 120 dividido por 2 vai dar 60. E tem até alternativa para isso, ó. Só que essa não é a resposta correta, porque pela nossa definição de velocidade média, o que nós temos? Velocidade média é igual ao espaço percorrido total dividido pelo tempo total. Perceba que nessa viagem nós vamos dividir ela em 2 trechos. Eu tenho o seguinte, a primeira parte da viagem, esses primeiros 40 quilômetros, eles foram percorridos a uma velocidade de 80 km por hora. Então, aqui a velocidade é igual a 80 km por hora. E esse segundo trecho de 40 km foi percorrido com uma outra velocidade. De quanto? De 40 km por hora. Então, essa nova velocidade é 40 km por hora. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar a primeira velocidade de V1 e a segunda velocidade de V2. Você vai concordar comigo que para a primeira viagem eu vou ter um ΔT1 e para o segundo trecho eu vou ter um ΔT2. E aí sim, olha só como é que vai ficar a nossa expressão da velocidade média lá em cima. Velocidade média vai ser igual o espaço total, o ΔS, que é esse mais esse, ou seja, 80 quilômetros, já vou até substituir, 80 quilômetros, dividido pelo tempo total. E quem é o tempo total? É o tempo 1 mais o tempo 2. Então vai ficar assim, ó, ΔT1 mais ΔT2. Vamos descobrir quem é ΔT1 e ΔT2. Como é que a gente faz? Bem tranquilo. Vou começar fazendo do lado de baixo o ΔT1. Nós temos que a velocidade 1 é igual ao ΔS dividido pelo ΔT. ΔS1 pelo ΔT1. Logo, chegamos à conclusão que o ΔT1 é igual a esse primeiro espaço, ΔS1, dividido por quem? Pela velocidade 1. Pessoal, só inverte a posição. Ó. Só invertir a posição do ΔT com V. Beleza, vamos substituir valores. Sabemos então que o ΔT1 é igual ao ΔS1, esse primeiro trecho, que foi quanto? 40 km. 40 dividido por essa velocidade, que é 80. É isso? Primeira velocidade, 80. 40 dividido por 80, ó, esse zero cancela com esse zero. 4 dividido por 8 dá 0,5. 0,5 horas. Vou fazer a mesma coisa agora para o ΔT2. A conta vai ser a mesma. O ΔT2 é igual ao ΔS2 dividido pela velocidade 2. ΔT2 vai ser igual. ΔS2 também é 40 km. Então, você vem e coloca 40 dividido pela velocidade 2, que vale quanto? 40 km por hora. Então, dividido por 40. Conclusão, 40 dividido por 40 é igual a 1 hora. E aí sim, ó, ΔT1, meia hora, ΔT2, 1 hora. Eu vou somar esses dois e vou colocar aqui na nossa expressão. Olha como é que vai ficar. Repete lá em cima 80 km dividido por 0,5 horas mais 1 hora. Eu sei que você já fez até de cabeça e sabe que vai dar 1,5, né? Meio mais 1 dá 1,5, mas eu vou fazer aqui bem devagarzinho. Conclusão, eu tenho 80
dividido por 1,5. 80 dividido por 1,5 é igual a 53,3. Olhando para as respostas, a que mais se aproxima é de 53 km por hora. Essa é a nossa resposta final, que corresponde ao item C de casa. A 10ª questão é um probleminha do Enem que vai falar o seguinte: o tempo que o ônibus gasta para ir do ponto inicial ao ponto final de uma linha varia durante o dia, conforme as condições do trânsito, demorando mais nos horários de maior movimento. A empresa que opera essa linha forneceu no gráfico abaixo o tempo médio de duração da viagem e aqui está o gráfico, tá bom? Então o que nós temos é o seguinte: o ônibus vai sair do ponto inicial da linha e vai até o ponto final da linha. E a pergunta que ele faz é: de acordo com as informações do gráfico, um passageiro que necessita chegar até 10h30. Então, o tempo final, 10 horas e 30 minutos. Deve tomar o ônibus no ponto inicial no máximo até que horas? Pessoal, é só olhar para o gráfico. O horário que a pessoa precisa chegar no máximo lá no ponto final é de 10h30. Então, veja bem, eu preciso olhar aqui nos horários de saída quanto tempo o ônibus vai gastar para chegar até no destino. E aí eu vou ver se ele consegue chegar no destino até 10h30. Por exemplo, o ônibus que sai 6h40 da manhã, ele gasta 60 minutos para chegar no destino. Ou seja, se ele sai 6h40, ele vai chegar lá 7h40. Mas o que você vai fazer? Você vai olhar logo para o enunciado. Olha lá, eu tenho 9h20, 9h30, 9 horas. Vou começar com esse de 9h20. Então, você vai pegar 9h20. O ônibus que sai 9h20, ele demora quanto tempo para chegar lá no ponto final? 90 minutos. Pessoal, 9h20. Ele vai demorar mais 90 minutos. Que horas ele vai chegar lá no ponto final? 90 minutos é a mesma coisa que 1h30, né? Então, ele vai chegar 10h20, 10h50. Conclusão: a primeira não pode ser. Não é verdade? 9h20 mais 1h30 faz com que ele chegue no destino 10h50. Não dá certo. E aí você vai repetir a mesma linha de raciocínio para os demais. Por exemplo, 9 horas. Quando ele sai 9 horas, e perceba que esse ponto aqui, ele não tem um valor exato nessa escala, né? Então eu acho ele duvidoso, vou passar para o próximo. Qualquer coisa a gente volta para ele. Mas vamos lá, 8h30. 8h30 também eu não tenho um valor exato no eixo vertical. Eu suponho que seja o item E. Vamos ver. O item E fala de 8h50. Se ele sair 8h50, olha lá o que vai acontecer. Eu tenho um correspondente aqui no meu eixo vertical. 100 minutos. 100 minutos é a mesma coisa, 100 minutos é a mesma coisa que 1 hora mais 40 minutos. Concorda comigo? Então, veja bem, se ele sair 8h50, ele vai demorar 1 hora e 40 minutos. 8h50, 1 hora, 9h50, mais 40 minutos. 9h50 mais 40 minutos dá 10h30, que é exatamente o tempo limite. Então, de fato, se ele sair 8h50, ele consegue chegar lá 10h30. A alternativa correta é o item E. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dos nossos exercícios. Deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida. Eu vou ficando por aqui. Aguardo você na próxima aula. Até lá!